Olá, gente, tudo bem? Vamos ao segundo episódio da série, onde eu contei o nosso primeiro episódio, o meu primeiro contato sobre o concurso público na história da minha mãe, né? Que fez concurso para merendeira da Prefeitura de Passo Fundo. A partir disso, a minha vida, né, dos 10 aos 15 anos, foi muito focada em futebol, né? Eu me tornei aí um goleiro de futebol de salão, de equipes que disputavam o estadual. Cheguei 2 vezes à final do estadual, com 11 e 13 anos, né? E nos 15 anos minha vida migrou para o futebol de campo. Como era goleiro, eu era alto, né, 1,90 m. Acabou que eu migrei para o futebol de campo e a partir disso minha vida se tornou totalmente focada no esporte, em ter sucesso em ser um goleiro de futebol. E progredi para o Esporte Clube Passo Fundo, o time da minha cidade, onde eu morava, né, que disputava a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. E a partir disso, nos juniores e como reserva do profissional, comecei a chamar atenção pela minha qualidade e pela minha estatura também. E a partir disso, o Esporte Clube São Caetano acabou comprando o meu passe e me levando para disputar lá os juniores com o São Caetano. E a partir disso, minha vida se tornou na esperança de ser um jogador de futebol, com altos e baixos, com dificuldades, com muita coisa, mas com uma esperança muito grande, né? Já que eu fui para lá, estava num ambiente central que era São Paulo, né? Disputando o Campeonato Paulista, não ainda o São Caetano tão famoso quanto era, disputando uma terceira divisão, mas com um dinheiro financeiro muito bom do São Caetano, né? Pagando sempre em dia e salários acima da média, né? Eu recebia na faixa de 5 salários mínimos naquela época, então um salário muito bom, né? Para um jogador júnior e com possibilidade de subir para o profissional. Então minha vida virou para ser um atleta profissional e a partir disso acabou que na fase principal eu acho que eu senti a pressão, talvez não estava na minha melhor forma quando eu passei lá na fase decisiva para ser um profissional do Esporte Clube São Caetano. E aí acabei sendo emprestado ou sendo utilizado no time B do São Caetano, que foi na cidade de Lençóis Paulista. Então, cara, Lençóis Paulista foi aonde que eu posso dizer para você que realmente deu aquele start de trabalhar, de deixar o futebol. Eu joguei um ano lá e a partir daquilo foi um ano bem difícil, né? Começaram aqueles momentos de dificuldade no futebol, não consegui a titularidade do time, fiquei no banco de reserva por um ano, treinando todo dia lá, região muito quente, né? Região aí que chega a 40 graus, região da cana ali, muito quente, treinando de manhã, de tarde, às vezes fazendo pré-temporada com 3 turnos, né? 3 treinamentos, então o desgaste físico é muito grande, ainda mais para goleiro. Muita gente pensa que o goleiro é o que menos treina, é o que mais treina, tá? É o goleiro de futebol. O goleiro chega 30 minutos antes de todo mundo e sai 30 minutos depois de todo mundo. Você tem que fazer queda, tem que passar por baixo de corda, pular cone, saltar, correr, dar pique. Faz tudo praticamente que um jogador faz e mais todas as acrobacias que um goleiro faz para ter um condicionamento, um reflexo, uma agilidade muito grande. Então, cara, era um treinamento físico sobre-humano mesmo, uma coisa muito forte que nós fazíamos diariamente. Então, eu ficava com dor de segunda de tarde a quinta, mais ou menos de manhã, que quando parava os treinos físicos, a gente começava a fazer apenas os coletivos, que a gente chama, que é o acertar o time para o jogo de domingo, né? Então, era uma vida bem complicada, tanto de esforço físico, quanto também essa questão de você estar num time mediano, sem perspectiva ali, né, com a reserva, não tinha perspectiva de voltar para o São Caetano, então aquilo foi me abatendo, assim, e aquela vida de morar com muitos jogadores, né, morar numa casa aqui com 16, 17 jogadores, né, que a gente morava, que era o time que bancava, então eu morava lá, já estava noivo da minha esposa naquela época, noivei naquele ano, tá? Que eu conheci em Lençóis Paulista, na cidade de Lençóis. Então foi basicamente, conheci a minha esposa lá, estava jogando e ali foi o primeiro start quando eu ia no banco, né, pagar conta, ia lá na Caixa Econômica Federal e eu olhava o pessoal, todo mundo trabalhando, né, sentadinho numa mesa, com ar-condicionado maravilhoso. Eu acho que o mais me chamou a atenção foi o ar-condicionado e eu sempre pensei, nossa, aqui, né, banco, mas para trabalhar em banco o cara tem que ser muito fera, porque eu me lembro, a gente falava que ele trabalha no Banco Brasil quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos, que é no restaurante do pai. Então, nossa, o cara tem que ser muito bom, porque só os bons, os que passam num concurso desse, é um concurso mega, ultra concorrido. Então, é muito difícil, assim. E aí eu nunca pensei, né? Eu pensei, é muito difícil. Porque entrou na minha cabeça, é muito difícil passar num concurso desse.
É só os caras crânios, sei lá, pensei que era um extraterrestre aí para passar num concurso bancário. Só que quando eu cheguei na Caixa Federal, não voltou aquela lembrança. Cara, os caras fera, mas tipo, será que não dá para tentar, né, passar num concurso desse? Porque, cara, eu tô treinando todo dia, abaixo do sol e tal, né? É complicado essa vida, né? As trairagens que a gente sofre, né? No mundo do futebol, alguém que te parece seu amigo e não é, né? Ao mesmo tempo que você tem amigos muito fortes, né? Que te auxiliam, mas ao mesmo tempo você tem pessoas que estão ali só querendo te usar e ao momento que te puder, elas vão dar um pé fora em você. E eu comecei a pensar naquele momento, cara, se não poderia, quem sabe, começar a estudar para concurso. Mas aí, como eu ainda estava com o salário em dia, tudo certo, eu meio que deixei a ideia fora de lado e disse, não, vamos trabalhar aqui para o ano que vem, né, para a gente conseguir aí melhorar, né, melhorar e continuar no futebol. E aí entrou o ponto principal, né, porque eu posso dizer assim, que me tirou totalmente do mundo do futebol, me deixou totalmente assim mais melancólico e totalmente assim pensando, cara, eu acho que eu vou para concurso, que foi a Lei Pelé. Quando eu entrei na Lei Pelé, meu passe era do São Caetano. São Caetano tinha em torno de 80 jogadores e pelo que eu entendi compensava apenas fazer contratos longos com jogadores, né? E a partir disso teve uma nova dinâmica. Então pessoas que não interessavam a curto prazo para o time, eles deram o passe. E o restante, eles mantiveram com vínculo com contratos mais longos de salário. Então, a partir disso, né, o que acontece? Como eu era um daqueles que não estava sendo utilizado, a Lei Pelé aí acabou com o meu sonho praticamente de ser jogador de futebol. Porque eu peguei o passe, a partir do passe estar comigo, eu mesmo fazia os contatos com alguns empresários, né, e passei a jogar em outros times do interior de São Paulo com menor poder aquisitivo. E aí começou o salário atrasado. Vossen de Assis, um grande exemplo disso, né? Até o time acho que voltou agora, mas foi um time que teve grandes dívidas naquela época, parou, depois voltou, e foi o último time que eu joguei no outro ano. Joguei uma temporada inteira, recebi 2 salários de 9, 10 meses, né? Então praticamente assim, não recebi o ano que eu trabalhei lá. O presidente até morreu, acho que o presidente que era lá, ele realmente ele foi uma pessoa daquelas que me fez aí pegar mais assim nojo pelo mundo do futebol por tudo que ele enganou nós naquele tempo, né? De que eu estava lá no Vossen de Assis. Isso, lembrando para vocês, foi no ano de 2000, tá? O ano de 2000 aí foi um ano decisivo para eu sair do futebol. E lá, então, a partir disso, foi que eu disse, cara, do jeito que tá, não tem como continuar. E foi aí que eu comecei a estudar para o meu primeiro concurso, porque abriu o concurso da nossa Caixa, nosso banco do estado de São Paulo. Nossa Caixa, nosso banco, não existe mais, tá? Mas abriu o concurso e eu pensei em fazer, né? Comecei a estudar, comprei a apostila aí sem solução no ano de 2000, né? E comecei a estudar para o primeiro concurso bancário, nossa Caixa, nosso banco. E o problema foi que a prova era domingo de manhã, né? E, cara, nesse domingo de manhã que foi marcada a prova, eu sabia disso, que eu teria a chance de ter um jogo fora de casa e infelizmente o jogo foi fora de casa. Então eu não tinha como jogar, como fazer essa prova, porque eu tinha, e lá no Vossen eu era titular, eu tinha que viajar e jogar numa outra cidade. Que se fosse na mesma cidade, eu poderia durante a manhã me ausentar da concentração para ir fazer a prova, né? Normalmente ele pediria uma autorização, tem um concurso, alguma coisa assim. E eu faria a prova, estaria disposto a fazer essa prova aí da nossa Caixa. Aí acabou que a primeira prova eu estudei 3 meses e não fiz, que foi essa da nossa Caixa, porque o jogo foi em outra cidade. Então viajei, fiz o jogo e ali foi o meu primeiro concurso que eu fiz, primeiro concurso que eu me inscrevo com um sonho de passar, mas não se realiza em virtude de que isso que eu falei, né? Não poderia, não teria como. Cara, pensei até, será que eu, né, digo que tá doendo alguma coisa? Olha, só até mentir o cara pensa para poder passar em concurso, né? Que eu não fiz porque minha consciência sempre pesa, né, cara? Melhor o cara falar a verdade, desistir de um sonho ali, e foi o que eu fiz, desistir de passar na nossa Caixa ali, de fazer o concurso, e mantive aí jogando até o final do ano. E depois a gente vem para a nossa segunda parte aqui da história. Então, meu primeiro concurso foi frustrado. Então, aqui mesmo, nesse ano, eu decidi ser concurseiro. Decidi que eu iria passar em um concurso público. Fiz na nossa Caixa, estudei, cara, estudei muito, tá? Eu tinha o meu quarto era bem bonitinho, assim, com a apostila, fazia resumo, colocava na parede, né? E estudei muito para nossa Caixa, mas no final eu não fui fazer a prova. Então, esse foi a primeira experiência em concurso, a primeira história, o primeiro concurso que eu fiz, Marlon Ribeiro, me estrei nos concursos, foi na nossa Caixa e acabei aí, então, não realizando a prova, tá certo?
Até amanhã com o nosso terceiro episódio da série Meia História Concurseira.